Agora, não basta somente se inscrever. É preciso clicar nessa engrenagem e marcar a caixa e enviar para mim todas as notificações desse canal. Depois, ir em configurações do YouTube, notificações e marcar a opção dispositivos móveis e e-mails. Em seu smartphone é possível fazer o mesmo procedimento. Pronto, agora você vai receber todos os futuros vídeos da creche obscura do Tchulu. As religiões de matriz africana são carregadas de histórias, lendas e mitos. Um deles fala de Exu, um nome carregado e que se tornou sinônimo de coisas ruins na cultura cristã. Mas quem é Exu? Qual o seu significado para as religiões de matriz africana? Seria ele um anjo, um fantasma, uma força da natureza ou um demônio? Muitas são as dúvidas sobre esta entidade, que traz consigo um vasto histórico cômico e ao mesmo tempo assustador. Neste quarto capítulo da série Mitologia Africana, falaremos com detalhes sobre o orixá mais respeitado e temido, inclusive por adeptos do candomblé e da umbanda. Antes de começarmos, gostaríamos de alertar: se você não é acostumado a ver coisas sobrenaturais, este vídeo não é aconselhável para você, pois muitas coisas inexplicáveis podem acontecer quando adentramos em um universo tão obscuro. Ainda está em tempo de você não assistir a este vídeo. Você insiste? Tem certeza que deseja continuar assistindo? Tudo bem, é por sua conta e risco. Se coisas assustadoras começarem a acontecer aí onde você está, não venha colocar a culpa em mim depois. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Nos capítulos anteriores da série, estudamos sobre os principais orixás cultuados no Brasil. E hoje falaremos sobre Exu, uma entidade respeitada e temida por pessoas de dentro e fora do candomblé e da umbanda. Exu é a figura mais controversa da mitologia africana, o mais humano dos orixás, senhor do princípio e da transformação, Deus da terra e do universo. Na verdade, Exu é a ordem, aquele que se multiplica e se transforma na unidade elementar da existência humana. Exu representa o ego de cada ser, o grande companheiro do homem no seu dia a dia. Assim explica o candomblé e a umbanda. Na cultura africana, não existe uma luta entre o bem e o mal, assim como mostra o cristianismo. Sabe-se que na cultura africana, o que é bem de um pode ser perfeitamente o mal do outro. Portanto, cada um deve dar o melhor de si para obter tudo de bom na sua vida, sempre cultuando, agradando e engrandecendo a Exu, para que ele seja, no seu cotidiano, a manifestação do amor, da sorte, da riqueza e da prosperidade. Assim explica o candomblé. Exu é o orixá que entende como ninguém o princípio da reciprocidade e, se agradado, como se deve, saberá retribuir. Quando agradecido pela sua retribuição, torna-se um amigo e fiel escudeiro. No entanto,
quando esquecido, é o pior dos inimigos, voltando-se contra o negligente e desobediente, tirando-lhe a sorte, fechando-lhe os caminhos e trazendo catástrofes e desgraças. Exu é a figura mais importante na cultura iorubá. Sem ele, o mundo não faria sentido, pois só através de Exu é que se chega aos demais orixás e ao Deus Supremo Olodumaré. Assim explica as religiões de matriz africana no Brasil. Exu fala todas as línguas e permite a comunicação entre o Orum e o Aie, entre os orixás e os homens. Exu é o dono do mercado, o seu guardião. Por isso, todo comerciante e aqueles que lidam com venda devem agradar a Exu. As vendedoras de acarajé, por exemplo, oferecem sempre o primeiro bolinho a Exu, atirando-o na rua, não só para vender bem, mas para também afastar as perturbações, evitar assaltos e etc. Ou seja, para que Exu seja de fato um guardião e proteja o seu negócio. É importante ressaltar que Exu não tem amigos nem inimigos. Exu protege sempre aqueles que o agradam e sabem retribuir os seus favores. Exu foi a primeira forma dotada de existência individual. Não se sabe ao certo a sua região de origem na África, pois em todos os reinos se presta culto a Exu. Sabe-se, no entanto, que chegou a ser rei de Queto. Exu renasceu várias vezes e sua história revela que é filho de Orunmilá ou de Oxum, dependendo do momento em que renasce. Assim contam algumas lendas. Como explicamos em vídeos passados, assim como a cultura chinesa e a cultura grega, a mitologia africana também possui o seu horóscopo. E na cultura africana, os orixás representam o signo de cada pessoa. Exu é um deles. Vamos ver as características. Os filhos de Exu são alegres, sorridentes, estão sempre de bem com a vida, são ambiciosos, extrovertidos, espertos, inteligentes e atentos. Sabem como ninguém ser sociáveis e diplomáticos, pois conhecem o valor de uma boa amizade. Fazem questão de manter o maior número possível de amigos. Rapidamente, os filhos de Exu se tornam pessoas populares, amadas por uns e odiadas por outros. Extremamente dinâmicos, os filhos de Exorixá não se desanimam nunca, mantêm sempre a certeza de que as coisas, mais cedo ou mais tarde, acabam por mudar ao seu favor. Pessoa com impressionante facilidade de comunicação, boa lábia, com charme conseguem tudo o que querem, irônicas e perigosas, costumam manter uma vida sexual bastante agitada, sem pudores. São pessoas extremamente rápidas que não pensam, só fazem. Os filhos de Exu possuem uma facilidade impressionante para entrar e sair de confusões. Esquecem facilmente as ofensas, não guardam rancor, mas não perdem a oportunidade de se vingar. O que poucas pessoas sabem é que existe uma diferença entre o Exu do Candomblé e os Exus da Umbanda. Na verdade, na Umbanda existem vários Exus, quanto no Candomblé cultua-se apenas o Exu Orixá. No Candomblé, Exu é visto como os demais orixás, ou seja, para o Candomblé, Exu é um deus. Já a Umbanda considera os Exus não como deuses, mas como entidades em evolução que buscam, através da caridade, a evolução. Exus de Umbanda, de acordo com a crença religiosa, são espíritos de diversos níveis de luz que incorporam nos médios de Umbanda, Omolocô, Catimbó, Batuque, Santo Daime, Xambá e Candomblé de Caboclo. No Candomblé de Queto e Jeje não há incorporação de espíritos oficialmente. Já nos candomblés de Angola,
podem-se encontrar casas que adotem a incorporação de Exu, pombagiras, boiadeiros e marinheiros. Porém, o Exu Orixá, cultuado somente no candomblé, não incorpora para dar consultas, diferentemente do Exu de Umbanda, considerado uma entidade. Na Umbanda, não se manifesta o próprio orixá por meio de incorporação, mas sim os seus mensageiros, ou seja, os demais Exus. Quando incorporam, se caracterizam, alguns com capas, cartolas, bengalas, os Exus masculinos. Já os Exus femininos usam saias rodadas, brincos, pulseiras, perfumes e rosas. Também são chamados de pombas giras. Na Umbanda, os Exus podem ser contactados tanto para fazerem o bem como para fazerem o mal. Segundo as religiões de matriz africana, os Exus trabalham com energias mais pesadas e densas, ou seja, não é qualquer pessoa que pode se aproximar e pedir um trabalho para Exu sem ter total consciência do que se está fazendo. Essas entidades podem realizar trabalhos benignos como curas e trabalhos malignos como tirar a vida de alguém. Os Exus têm nome e histórias bem diferentes uma das outras. Na Umbanda, eles são conhecidos como Exu Tranca-Rua, Maria Mulambo, Exu Caveira, Exu Tiriri, Marabô, Padilha, Zé Pilintra, Calunga, Exu Mirim, Rei das Sete Encruzilhadas, Exu Veludo, Toquinho, Pinga-Fogo, Meia-Noite, Maria Navalha, entre outros. Vamos conhecer agora os Exus mais populares no Brasil. Exu Tranca-Rua. Segundo a Umbanda, é o guardião dos caminhos, companheiro dos pretos velhos e dos caboclos. Na Umbanda, Exu Tranca-Rua não é considerado como um guardião, mas como uma entidade em evolução. Tranca-Rua tem o poder de fechar e abrir o caminho para o ser humano, e também de ter as almas perdidas sem luz como escravos para prestar-lhes reverência e fazer o que ele ordenar. Este é um dos motivos pelo qual ele foi enviado aqui para o plano físico, para pegar as almas perdidas e formar uma hierarquia para que todas as almas perdidas fossem transformadas em seu exército. Ele usa uma cartola sofisticada de época, sua capa várias nas cores azul turquesa, roxo e negro, tendo contrastes em vermelho. É extremamente educado e fino, poderoso e sinistro. Transita além dos limites da bondade e da maldade. Zé Pilintra. Existem várias formas de incorporação de Zé Pilintra. Podemos citar 3 formas comuns de incorporação de seu Zé Pilintra: a do mestre Jumeiro, a do baiano ou a do malandro. Preto José Pilintra, como é conhecido no Catimbó ou na Jurema, é uma forma de caboclo e de Exu que trabalha na linha dos índios brasileiros com ervas e rezas para a cura e proteção dos seus fiéis. Profundo conhecedor dos segredos ocultos, dizem que viveu boa parte da sua vida ao lado dos índios brasileiros e absorveu todo o seu conhecimento. É muito conhecido no norte e no nordeste brasileiro. Tem grande influência nas matas e profundo respeito pelos santos católicos, especialmente Santa Bárbara, que no sincretismo religioso é Iansã no candomblé. Zé Pilintra baiano vem da linhagem dos antigos sacerdotes do candomblé, poderoso em desmanchar feitiços e mazelas dos seus adeptos, capaz de desafiar qualquer sacerdote sem se preocupar com os poderes do seu inimigo. Dizem que Zé Pilintra é capaz de drenar para si próprio o poder do grande orixá Ogum. Por isso, além de ser respeitado, é bastante temido na Umbanda. É muito louvado em São Paulo e na Bahia. Zé Pilintra Malandro
é muito conhecido e louvado no sudeste e sul do Brasil. Trata-se de uma linhagem que andou entre a malandragem do Rio de Janeiro, criado em portos e cabarés nas décadas passadas, envolvendo-se em brigas, amizades e mulheres, uma das únicas entidades que incorpora em qualquer culto afro-brasileiro, seja na forma de um caboclo baiano ou de um Exu malandro. Bastante considerado especialmente entre os umbandistas como espírito patrono dos bares, locais de jogos, sarjetas e bebidas. Exu Capa Preta. Essa famosa entidade está diretamente ligado à noite, à feitiçaria e ao disfarce, sendo sua capa preta um artifício, um disfarce de sua presença, ocultando seus rastros pela noite. O preto simboliza os impulsos e o inconsciente maldoso dos seres humanos, sendo as trevas, representada na cor preta, também um dos maiores medos dos seres humanos, remontando ainda à época em que dependíamos somente do sol para a proteção. Os médiuns, conhecidos como cavalos, que incorporam esta entidade nos terreiros de Umbanda e Quimbanda, possuem forte ligação com a noite e um enorme fascínio por questões ocultistas e misteriosas. Curiosamente, na Quimbanda, esta entidade tanto pode significar o bem quanto o mal, sendo ele um moderador que ora pende para o bem, ora pende para o mal, muitas vezes enganando e fazendo maldades em troca de oferendas. Capa Preta também possui poderes capazes de influenciar tanto o reino animal quanto o vegetal, sendo considerado por algumas correntes como uma entidade de faca de dois gumes, pois possui tanto bondade quanto uma enorme tendência à maldade. Acredita-se que Exu Capa Preta foi em vida uma espécie de conde, e sendo um nobre rico, pode dedicar grande parte do seu tempo adquirindo conhecimentos em alquimia e magia negra. Segundo os religiosos, quem recorre a essa entidade para solucionar seus problemas pode obter consequências boas e consequências muito ruins. Maria Padilha, nome que significa Rainha do Fogo. Segundo a crença, Maria Padilha já teve várias encarnações na Terra, e a última delas foi em Ilhéus, na Bahia. Nesta sua última encarnação, ela era uma espanhola que veio para o Brasil morar em Ilhéus e foi morta na porta de um cabaré. Todos os homens que ela teve em cada uma das encarnações, num total de 7, estão com ela na espiritualidade, assim acreditam os umbandistas. Maria Padilha é uma das principais entidades da Umbanda. Traz consigo o dom do encantamento. É muito procurada pelas pessoas que sofrem de paixões não correspondidas. Suas oferendas são compostas geralmente de cigarros, champanhe, rosas vermelhas, perfumes, anéis, gargantilhas, batons, espelho, farofa feita com azeite de dendê, e suas obrigações são geralmente arriadas nas encruzilhadas. Ela também aceita sacrifício de galinha vermelha e cabra preta. Mulheres que trabalham com esta entidade são geralmente belas, bonitas, atraentes, sensuais e dominadoras, de personalidade muito forte. Sabem amar na cama como ninguém, mas com a mesma facilidade sabem odiar seus parceiros amorosos. Acredita-se que quem se deitar com uma mulher que tenha Maria Padilha no corpo e esta entidade se manifestar na cama no momento do ato sexual, o homem que se deitar com ela não vai conseguir ser feliz no amor com outras mulheres que não tenham Maria Padilha em seu corpo e que não a sirvam. Traduzindo, a vida deste homem será transformada em um verdadeiro inferno caso ele se recuse a se deitar com mulheres que tenham Maria Padilha.
Ele não vai conseguir ser feliz no amor com ninguém. Se estiver casado ou namorando sério, vai perder o seu amor, pois Maria Padilha irá atrapalhar a sua vida amorosa. O intuito de Maria Padilha é transformar em escravos todos os homens que se deitam com ela. E se livrar desta maldição não é algo muito fácil. Digo isso por experiência própria. Agora, vamos falar da entidade mais temida por todos, Exu Caveira. Quem é Exu Caveira? Com certeza, você já ouviu falar este nome. Exu Caveira pertence a uma legião de espíritos que atua na falange de Omolu. Atuam nos cemitérios, nos hospitais, preparando os portais que levarão as almas para os próximos planos de existência. Neste caso, ele faz o papel de ceifeiro. Se você já assistiu à série Supernatural, entendeu bem qual é a atuação de Exu Caveira para a mitologia africana. É considerado o chefe do exército dos Exus. Quando se manifesta no terreiro, ele tem um temperamento inconstante, se apresentando ora alegre, ora nervoso, ora calmo, ora apressado. Por isso, muitos o consideram como um espírito louco. No entanto, segundo a crença da Umbanda, Exu Caveira é extremamente leal e amigo, sendo até um pouco ciumento. Fidelidade é uma das suas características mais marcantes. Por isso mesmo, Exu Caveira não perdoa traição e valoriza muito a amizade verdadeira. Considera a pior das traições a traição de um amigo. Quem trair Exu Caveira pode ter consequências muito graves, inclusive a própria morte. No entanto, uma vez amigo de Exu Caveira, tem-se um amigo para o resto da vida. Assim dizem os umbandistas. Ele é considerado o Exu provocador do sono da morte e manipulador de todas as drogas e entorpecentes. Apresenta-se como uma caveira e vestido de preto. Exu Caveira é considerado o cobrador das dívidas espirituais. Se você fizer algum tipo de pacto com qualquer entidade ligada a Umbanda e não pagar o que você prometeu, Exu Caveira é quem vai te cobrar. E se você fizer alguma promessa ou algum acordo com o próprio Exu Caveira e não cumprir, a consequência pode ser alarmante e catastrófica. Portanto, se você pretende ter algum tipo de relacionamento com esta entidade, eu aconselho muita cautela, mas muita cautela mesmo. Ou melhor, não se envolva com isso. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Curta a página Tio Lu no Facebook. O link está na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal e participe da minha creche de crianças obscuras.